Um, dois, três, tá funcionando? Olá, estamos aí de volta, falando da mente. Mais uma vez aqui para conversar com vocês. Eu, André Ricotti, minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? E aí, vamos falar mais um pouco? Vamos sim. Leila, antes de tudo, o pessoal andou colocando aí uns comentários, fazendo umas perguntas e eu achei interessante, né? Porque, por um lado, né, as pessoas gostam porque a gente está trazendo assuntos que são importantes, mas eu achei engraçado algumas dúvidas, tipo, pô, mas parece que só tem coisa ruim, né? Insegurança, medo. E eu acho que é importante a gente ressaltar para as pessoas que a gente está trazendo isso porque são as grandes ciladas, né? Que a gente traz. Eu brinco muito que quando o dia está sol, você enxerga tudo, né? Agora, quando está escuro, qualquer pedrinha no caminho pode se tornar um acidente enorme, né? Então, o que a gente está trazendo aqui um pouquinho é uma visão da importância, né, do autoconhecimento, das pessoas tomarem cada vez mais entender o processo de frequência, de crenças, para que tomem conta da sua vida realmente e não sejam manipulados. Então, só esclarecendo um pouco aí para o pessoal, Pois é, André, por isso olha, que a gente fala um pouquinho dessa... é muito interessante isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas também me perguntam sobre isto, né? E, na realidade, se eu vim, se eu passei por uma série e aprendi muito bem aquela matéria, eu vou repetir essa matéria? Não, porque eu já aprendi. Tudo que já está aprendido, a gente não precisa repetir. Então, o que é necessário? A gente pontuar essas coisas negativas para que as pessoas tenham conhecimento da necessidade de curar. Uhum. Né? E como é que a gente cura? Entrando em contato com aquilo que dói dentro da gente. Então, isso não está curado. E, portanto, se não está curado, não está aprendido. É. E aí é tão importante, né? Porque se eu estou feliz, alegre, plena, não significa que eu não vá em algum momento sentir tristeza. Mas eu tenho conhecimento que aquela frequência da tristeza não vai me levar a lugar nenhum. Então eu já mudo meu estado, já me agarro Uhum. a aquela pessoa que eu sou, que eu já aprendi que a alegria, a plenitude é o meu foco, então eu vou mudar. Agora, quem está constantemente reclamando, quem está depressivo, quem está triste, né, quem está ansioso, é porque ainda não compreendeu o porquê que ele nasceu. Esse é um ponto interessante. Se ele não compreende que ele veio com a missão primeira de se curar, não compreendeu nada até aqui. E agora você falou uma coisa que é bem importante, né? É, mas as pessoas têm mas então eu vim doente, eu vim... Não, a gente entenda esse se curar, é se fortalecer, é melhorar, né? Isso. E é para isso que a gente veio aqui, né? Não veio para... lógico que brincar, ser feliz, né? Relacionamento, tudo faz parte desse aprendizado, mas cada um tem, a gente falou bastante nisso na ansiedade, né? Você tem quase que uma responsabilidade do que você faz no outro. Só que você tem que saber o que você faz para você mesmo, porque você vai ser o reflexo no outro, né? Pois é, André. Então eu costumo brincar um pouquinho com os meus pacientes, fazendo uma, não chega a ser uma comparação, mas uma ilustração, tá? Vamos dizer, a gente falou um pouco no episódio passado, né? No vídeo passado, que a, a ansiedade, ela é uma possibilidade sempre do amanhã. Então a gente transfere para amanhã, né? Mas vamos dizer que nós nascemos e temos o fator tempo aqui no nosso sistema. O fator tempo. O que é o tempo? É a cronologia, que a gente vai contando minutos, segundos, minutos, horas, né? Um dia, um mês,
uma semana, um ano, e assim a gente tem aí hoje os 10, os 20, os 30, os 40, os 70 anos, tá? De existência. Mas, na realidade, o tempo que nós temos dentro dessa cronologia é o tempo para que a gente possa tomar consciência da nossa necessidade de aprender. Então, eu costumo dizer que o tempo faz parte do inconsciente. Então, esse relógio que marca essa cronologia, ele é o inconsciente. E a tomada de consciência é essa órbita da Terra. Então, nós temos a Terra, tem a órbita que gira em torno do Sol, que eu preciso tomar conhecimento, consciência de quê? De que eu nasci para aprender. Aprender sobre quê? Sobre quem eu sou e aquilo que eu vim curar. E a gente só cura de que forma? Com a compreensão e a aceitação de que somos falhos. Então, eu nasci falha, por quê? Porque eu vim para aprender, eu não sei tudo. Então, saber sobre o outro é muito fácil, mas saber sobre quem é você é muito difícil. E aceitar, Então, né? Então, eu costumo dizer, a gente tem dois polos, o inconsciente e a consciência. Então, esse tempo é o inconsciente tentando reproduzir o padrão passado para que você não tome consciência da sua necessidade de mudar e curar. E a gente começa a repetir o padrão. A gente já escutou, eu pelo menos já escutei até dentro da família. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quem e não, isso é a maior ignorância que a gente pode escutar. Porém, vai falar isso. E você sabe que você está falando uma coisa e eu imagino que tem gente ouvindo falando assim, não, mas eu não nasci falho não, eu nasci ótimo, Perfeito. Né? Perfeito, né? Narcisista então nasceu perfeito. É muito importante. Mas você quer ver como isso não é uma verdade? A gente nasce com os órgãos em construção, sem saber andar e sem saber falar e sem capacidade, inclusive, de comer comida, qualquer tipo de comida. Exato. Então, se a gente fisicamente já nasce imperfeito, por que a gente cargas d'água bateu na cabeça de que a gente é tão bom quanto a gente acha que a gente é? E é tão difícil, né? E a gente não pode esquecer daqueles primeiros momentos que a gente falou aqui sobre a compatibilidade. Então, a gente nasce de um pai e de uma mãe pela compatibilidade daquilo que eles vão poder oferecer para a gente. Então, se a mãe é insegura, ela vai passar insegurança no ventre para que a criança tome esse padrão até que ela tome consciência e diga assim, não, eu tenho que curar, eu vim para cá para curar a minha insegurança. Né? Então, não é responsabilidade da mãe que passou, é a compatibilidade necessária. A mãe foi apenas um instrumento, um canal de reprodução desse padrão para que você acesse a sua possibilidade de cura. Então, é muito interessante, né, quando a gente começa a fazer esses links e percebe que nós somos parte de um todo e, ao mesmo tempo, nós somos um todo, né? Nós estamos no micro e no macro sistema o tempo todo, nós estamos dentro, capturando frequências e vibrações o tempo todo. Então, esse estado coletivo, esse estado individual, né, é o tempo todo. Por quê? Porque tudo está linkado a quem você é. Se eu penso, sinto e faço reclamação o tempo todo, se eu estou triste, se eu estou com raivoso, se eu estou feliz, se eu estou alegre, então eu vou emitir uma frequência, aquilo que a gente falou. Isso. E a partir do momento que a gente emite essa frequência, a gente está se conectando e potencializando aquele conteúdo que está ali dentro que a gente veio trabalhar.
Então, as pessoas, na realidade, não existe um inimigo. Que cada um vem com o seu... Isso para mim, é essencial. Cada um vem com a sua necessidadezinha, com o seu... Então, você vai interagir com aquilo que você tem como valores, que é o seu sistema de crença, que a gente também falou. Então, o seu sistema de crença é aquilo que vai te guiar. Então, quando a gente chega, né, o caminho para a depressão, a gente está falando de insegurança. O que é insegurança? Eu só vou antes desse ponto, é que me veio um negócio à cabeça aqui, ainda só sobre a preocupação, às vezes, das pessoas, da gente estar mostrando as ciladas, né? O como é importante isso na consciência. Eu estava lembrando, eu vou contar uma história que não tem nada a ver, mas da minha cachorrinha, né? A gente, desde novinho, né, uma das coisas que pai e mãe mais ensinam é cuidado ao atravessar a rua, né? E aí a gente aprende que se eu não atravessar na hora certa, ou não respeitar o momento certo, um carro pode me atropelar, né? Então, é uma das coisas que, trazendo analogicamente o que você está falando, fazendo uma analogia, são essas cargas que a gente vai reproduzindo. Então, a forma que a gente coloca é o que dá... E por que eu falei da cachorrinha, né? Porque como eles têm um determinado nível de consciência, mas não tem... É isso que nos difere, né, dos animais e dos humanos. A gente tem essa capacidade de pensar, raciocinar. A minha cachorrinha é impressionante. Às vezes eu vou sair com ela, tá vindo o carro, ela atravessa a rua como se eu não puxo, né? Isso acontece. Por isso a gente usa a coleira, eles vão embora, né? E eu tive um caso que ela atravessou e não foi atropelada por proteção, né, do Papai do Céu dos bichinhos, mas ela não tem a menor noção. Então, se a gente também não mostra as ciladas, você não se prepara e não vai reconhecer essa sua necessidade. Não sei se faz sentido isso. Mas se você for observar hoje, nos dias de hoje, os cachorros que vivenciam a rua, eles já param na faixa e já olham para cima para ver se o sinal está aberto ou fechado para eles atravessarem. Você já consegue visualizar isso hoje nos cachorros de ruas. Por quê? O que acontece? Você tocou num ponto muito importante. Então, a gente vai passar para os nossos filhos, né, aquilo que nós temos como experiência de vida, nossos valores. Então, essa criança vai reproduzir. Só que não é ensinado a ela que ela precisa, isso que ela está recebendo, esse padrão, essa herança, né, que é uma herança, ela está reproduzindo para que ela possa se curar. As partes boas já não precisa, mas as partes ruins, negativas, né, é muito importante. Hoje, eu tenho atendimento à criança que elas receberam muitos estímulos. Eu vejo isso, eu tenho netas. A quantidade de brinquedos que eles recebem. Essa criança que recebe muitos estímulos também vai ficar complicado. Por quê? Ela brinca com um brinquedo ali, daqui a pouco ela já enjoou, já pega outro, ela nunca vai estar satisfeita. Vai vir o quê? Vai gerar uma insatisfação, um vazio. E aí começa o processo também da ansiedade. Era nesse ponto que eu queria chegar, né? E acho que essa é a grande preocupação hoje das novas gerações, que na verdade a gente fala muito das novas gerações, mas eu particularmente gosto de falar assim, é preocupação para os pais, porque são os pais que vão ser responsáveis pelo que está acontecendo com as novas gerações. Porque essa falta do medo, né? Que eles são extremamente corajosos, mas na verdade é a falta do conhecimento do que pode acontecer. E ao mesmo tempo, né, por isso que a gente fala muito do controle, uma venda exacerbada de que se pode tudo, de que tudo é lindo e maravilhoso, quando na verdade é o conceito do sinal. Você vai ter o sinal verde, você vai ter o sinal amarelo, você vai ter o sinal vermelho. Na vida vai existir os sinais para tudo, né? Então eu preciso respeitar essa regra. Porque a partir do momento que eu aí você fala dos estímulos, muita coisa começa a acontecer, me gera ansiedade, eu quero uma solução rápida, eu quero que o Google me responda, ele não vai me responder porque tem coisa que... O sistema cai. Tem coisa que o Google não vai responder porque é a sua vida, e aí você vai gerar ansiedade, e a gente já falou um pouco, vai gerar insegurança, né, que é o quadrinho, e isso vai começar a te levar, e aí um pouco do que a gente quer falar hoje, você começa a achar que nada vai dar certo, você tem medo e você cai na tal da depressão, né? E aí me conta um pouco, Leila, como é que é esse caminho, né, do pânico e da depressão?
Pois é, caminho para a depressão, André. Eu, nesses... Só para deixar claro para todo mundo, isso eu acho que é ponto comum, que é um dos grandes males, é a grande epidemia, que se alguém quer falar de epidemia... Eu não vou falar aqui de uma teoria, né, dos livros, eu vou falar de uma percepção minha, uma percepção, né, que eu fui adquirindo aos longos desses 30 anos, né, em atendimento. Então, a insegurança, André, o que é a insegurança? Observando que a insegurança ela vai levar uma transferência do seu poder para o outro. Por quê? Olha que coisa interessante. Quando você transfere o poder, aquilo que você tem para o outro, é que você está dando valor ao outro, e quando você dá esse valor ao outro, você baixa a sua estima. Vamos lá. Quando você transfere, o outro é mais inteligente porque o outro tem mais capacidade, porque o outro é mais bonito, porque o outro... Você está se colocando ali num complexo de inferioridade muito grande. E esse complexo de inferioridade vai gerar baixa autoestima, né? Que vai gerar a desvalorização de si mesmo. A partir daí, você começa a não querer mais se socializar, você começa a ter vergonha de quem você é. Aí você começa a entrar no desafeto, na timidez, começa a se excluir. É o outro que está te excluindo ou é você que está se excluindo, né? E aí vem a frustração, que a gente falou sobre a frustração. O que é frustração? É decepção. Uhum. É o outro não me deu aquilo que eu queria, não supriu as minhas expectativas e a ansiedade. Né? Ele me deu uma resposta negativa daquela que eu queria. Então vem a contrariedade. Contrariedade vai fabricar o que? Raiva. É verdade. E aí, dentro da raiva, você começa a ter o medo de perder. Aí vai gerar... Isso dentro de uma empresa é muito óbvio. Porque se o outro vem com conhecimento que você não tem, vai gerar baixa autoestima. Vai gerar um complexo de inferioridade, insegurança, e isso vai afetar o quê? A produção, né? A entrega do produto. Isso tanto é verdade, Leila, que por muito tempo se usou muito nas empresas até modelos de que você era comparado, né? O tempo todo, né? Hoje a gente foi para um outro lado, que é a preocupação de ninguém ofender ninguém também, quer dizer... Também se saiu muito de um lado para um outro lado, muito na ponta, né? Hoje virou muito mimimi, na realidade é isso. Ninguém pode falar nada do outro. Quando, na verdade, o que falta, e aí acho que eu vou trazer até um ponto que a gente tem falado das empresas, mas me veio aqui, sejam as lideranças, as gerências, as diretorias, os donos, eles também têm que tomar essa consciência, porque, conforme você vem falando repetidamente, você... joga para o outro essa energia, você transpassa isso para o outro. Então, se você tem alguém numa posição em que ele comanda e as pessoas esperam, porque não tem jeito, você espera ouvir alguma coisa, você precisa da direção, e aquela pessoa está te jogando ansiedade, aquela pessoa está te jogando todas as frustrações dela, é o que você já falou, né? Você vai transformar, as pessoas vão ficar doentes e a empresa vai ficar doente. Algumas pessoas percebem, saem, algumas continuam e se alimentam, e às vezes alimentam aquilo ali. E aí quando você vê, tá tudo uma bagunça e ninguém sabe por quê. Pois é. Então é um convite também para... A gente tem que tomar cuidado, porque não é só o peão o problema, né? O peão... Ele normalmente é só o reflexo, né? É só o reflexo. Quer ver uma coisa muito interessante? Vamos lá. Peão aqui, só para ficar claro, eu estou fazendo analogia ao jogo de xadrez. Tá? Você contrata a Leila, tá? Para trabalhar
como psicóloga da empresa, da sua empresa, ou você contrata a Leila porque a Leila tem um projeto muito interessante e a forma que a Leila trabalha é diferenciada. Mas na empresa tem uma outra função que é uma psicóloga do RH. Eu só estou colocando assim para você entender. Quando a Leila começar a apresentar um projeto renovador e inovador e começar a trazer inovação para a empresa, trazer excelência para a empresa, essa outra, ela vai se ver num lugar que ela não está produzindo aquele bem-estar para a empresa. Porque ela está no copia-cola, copia-cola, copia-cola. E aí ela vai começar a querer falar mal da Leila. É super normal isso acontecer. E por quê? Porque ela precisa desmoralizar a outra para poder... Não sou eu que subo, eu preciso jogar você para baixo para eu estar na... É a brincadeira da fila, né? Porque eu tô com ciúme, que eu tô com inveja, porque eu tô com baixa autoestima. Deu um passo à frente, todo mundo dá um passo atrás. Né? Porque a Leila está me tirando do meu lugar de acomodação. E é porque aí a Leila está me fazendo trabalhar mais porque eu tenho que ser vista. Então isso vai causar um distúrbio. E aí, Leila, você falou uma coisa interessante, né? Isso que você falou é o grande convite das pessoas buscarem esse processo de autoconhecimento e crescimento. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas botando uma energia enorme para agradar uma empresa, ou agradar uma pessoa que está à sua volta, ou agradar o pai e a mãe, porque criaram aquele sonho de que aquela pessoa seria isso. Mas quando você fala, né, vai cuidar de você, eu vou no mais simples, vai fazer uma faculdade, vai terminar. A pessoa fala, não tenho tempo. Não vejo valor nisso. Então, você bota muita energia para entregar algo para o outro, mas você não consegue dar o valor a si mesmo. A si mesmo, né? É muito interessante isso. E a gente, né, André? A gente, hoje, nós estamos aí com o projeto A Empresa e o Capital Humano, né, que vai trabalhar a autoconsciência empresa e a autoconsciência humana, que vai trazer este grau de compreensão para dentro da empresa. Porque não adianta responsabilizar o peão, que está lá embaixo, os faxineiros que estão lá embaixo, aqueles que estão produzindo têm que vir de cima. Então, essas pessoas têm que compreender que é necessário mudar, ter compreensão, porque quem está botando a mão na massa não são eles, é que eles estão lá embaixo. Sim. E aí faz toda a diferença quando a empresa tem essa autoconsciência. Então, o nosso projeto hoje, né, a gente nem fala sobre isso aqui, mas a intenção é de trazer esse conteúdo para dentro das empresas. A gente trabalhar o nível mental, emocional e social. Quem quiser saber mais, bota aí pergunta que a gente depois conversa no privado. Pois é, então, André, falar de depressão é começar por esse caminho da insegurança. Ainda só um ponto no que você estava falando, que a gente estava falando da empresa, e fazendo as pessoas entenderem que... Porque quando a gente fala de empresa, a gente está falando de casa, está falando de vida, né? E da importância da gente também... Isso tudo que a gente está falando ajuda você a se conhecer e você começar... Eu brinco, se cada um puder ajudar uma pessoa também, saber reconhecer, a gente vai estar se ajudando bastante, né? Então, a história, não adianta chegar ao mês, fala muito isso, né? Tem que ter um mês do suicídio, aí todo mundo se programa, você tem que estar atento o tempo todo, né? Porque tudo isso que a gente está falando, e a depressão, ela para mim é quase ela não é o fim da linha, porque infelizmente você tem um outro fim da linha, mas ela é algo muito próximo, que vira químico. Mas onde eu quero chegar, é importante a gente reconhecer, né? Às vezes seja um casal, e você saber reconhecer no outro, infelizmente, quando você não reconhece, você briga e se separa. Pede admiração. E às vezes você precisa ter o acolhimento e sugerir o tratamento. Como isso também no trabalho. Tem um caso meu,
uma vez eu tinha uma posição de supervisão e eu tinha um grupo, e eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, extremamente inteligente, extremamente bom, e começou a entrar num processo de briga, de raiva, e eu um dia chamei, quer dizer, eu poderia tomar uma atitude de sou eu que mando, você não briga. Eu falei assim, o que está acontecendo que não está bom? E aí ele me abriu que ele estava tendo síndrome do pânico, né? Só que aí, de novo, primeira coisa, não estou dizendo aqui, foi meio intuitivo, mas o meu reflexo foi, eu não tomei uma atitude, a minha atitude foi ouvi-lo e fazer assim, você não está normal, né? Porque eu sempre gostei muito de conhecer as pessoas que eu trabalho. Eu falei, isso não é o seu normal. E quando ele me falou, a minha atitude foi, eu não expus ele para os outros, eu literalmente, a empresa nunca soube, botei ele 2 semanas em casa, só chamei as outras pessoas, e era um trabalho que a gente tinha pessoas que se ajudavam, coloquei as pessoas, olha, fulano precisou, mas por que? Não importa, eu preciso que vocês cubram ele, e a gente resolveu, ele graças a Deus voltou, melhorou, e continua a vida dele. Onde eu quero chegar é papel de quem está quem tá na liderança, saber fazer. Olha qual poderia ser a minha atitude. Brigar e mandar ele embora, porque ele não está sendo produtivo. E aí o que eu ia fazer? Eu ia piorar mais ainda. Só que não, dali ele melhorou muito, porque ele já tinha isso, ele precisava trabalhar nisso. Então eu estou trazendo um exemplo que isso pode ser dentro da sua casa, isso pode ser com um filho seu, né? Isso pode ser com a sua esposa, pode ser com o seu marido, pode ser com um amigo, né? E é importante a gente ter essa visão. Agora, para a gente ter essa visão, eu vou chover no melhado, que você já falou, a gente tem que estar fazendo esse trabalho cada vez mais forte com a gente, né? Eu não consigo poder enxergar se eu não enxerguei ainda, né? Exato. Mas voltando agora sim, qual é o grande problema, né? Quando isso tudo vai acontecendo, né? Pois que aí vem o medo de perder. E a gente posição, entra em etapas muito difíceis, né? Às vezes, de sair, né? Medo de falhar, a gente já falou que falhar, todos nós nascemos 100% falhos, a gente precisa errar para poder aprender, né? Isso é o processo, né? E isso vai dar depressão, ansiedade, pânico. Então, começa aqui pela insegurança, tá? Mas, vamos lá. É a bagagem, isso, né? Mas que a gente vem trazendo. Que a gente tem que ficar atento. Tem várias outras coisas que a gente discute isso no curso. Que a gente vai aprofundando tudo isso. Aqui a gente só está batendo um papo, tá? Então, eu só estou dando uma pontinha do iceberg. E tem uma coisa, eu me veio aqui na cabeça. Opa, quase derrubei aqui o microfone, me empolguei. Que são para a gente até fechar um pouco essa parte da insegurança, são reflexos que a gente tem que estar muito atento, né? E às vezes eu vejo os pais que o filho ou a filha está com um determinado medo e ele quer, não, vai lá, você tem que conseguir, você tem que fazer. E às vezes você precisa tentar entender o que está por trás daquilo ali o quanto antes, né? Porque eu tenho conheço algumas pessoas que têm depressão ou tiveram, acho que todo mundo, eu já passei em algum momento que eu estava por ali, né? E sei porque a sensação é que você está numa lama, é areia movediça, né? Para mim, depressão ela é meio que, desculpe eu fazer esse tipo de analogia, mas você até quer sair dali, mas você não consegue. A hora que você entra nessa camada, parece que está te puxando. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, André. Mas está me vindo assim, eu atendi uma criança, a avó dessa criança me procurou. Na realidade, a avó me procurou antes de levar a criança e queria compreender alguma coisa, né? Então, qual foi o relato dessa avó? A experiência, né? Ela foi buscar conhecimento primeiro. Foi bem interessante. A avó chegou para mim assim, doutora, a minha neta, ela tem 7 anos. E aí, ela chegou para mim, ela esteve comigo na minha casa e pediu para eu passar creme nela e pentear o cabelo dela. E aí parei, depois fui dar atenção às visitas que estavam na minha casa e ela voltou lá
me tirou do meio das visitas e me pediu para passar de novo creme nas costas dela e ficar penteando o cabelo enquanto ela ficava no telefone. E aconteceu a segunda vez. Na terceira vez, ela foi lá de novo. Quando eu voltei para a sala para estar com as visitas, ela me pediu de novo: vovó, passa creme e penteie o meu cabelo. Mas isso ela falava de uma forma que ninguém podia escutar. Nem o pai e a mãe dela, que estava na sala, podiam escutar. E eu achei muito interessante, né, conforme ela foi contando, né? E eu falei assim, como é que é o comportamento da mãe? A minha nora é um pouquinho seca, ela não gosta de abraço, ela não gosta de beijo, é uma pessoa super interessante, mas ela tem essa característica. Ela não gosta muito de receber afeto. Mas o meu filho, ele é muito meloso, ele é muito carinhoso, ele é grudento. Então, a criança, como ela vem 50% pai, 50% mãe, ela traz um pouco dessa característica. Mas aí eu perguntei, essa mãe dessa criança trabalha? Sim, a mãe dela trabalha, o pai trabalha. E ela fica com quem? Ela fica com a babá, fica com a vovó, né? E fica com a bisa. Então, ela é muito amada, essa criança. Essa criança recebe afeto de todos os lados. Mas a ausência da mãe, ela está sendo reproduzida através de quê? A minha mãe tem um comportamento assim, eu falando para ela, né? Eu explicando para ela que a mãe tem um comportamento assim e o pai assim, assado. E aí, o que acontece? Ela está mostrando que sente falta da mãe, desenvolvendo o mesmo padrão da mãe de não querer o afeto explícito, né, que o pai dá, mas querendo receber escondido da avó. Olha que caso bacana de padrão de sensação de abandono, né? Por quê? Porque ela recebendo, sendo como a mãe, ela está perto da mãe, ela está a mãe perto dela, porque ela é igual à mãe. Então, isso é uma representação da mãe para ela na vida dela. Porque é como se ela estivesse dizendo, eu sinto falta da minha mãe, mas eu não vou mudar isso. Mas o que essa criança veio aprender? A lidar com o quê? Né? Ela pode se tornar uma criança rígida amanhã de afeto, não saber receber afeto, né? E às vezes também não vai saber dar. Então ela vai se tornar uma aparente criança fria, mas na realidade não, ela tem ali o lado do pai que ela veio se descobrir. Porque ela está fazendo uma escolha, para qual lado eu vou? Eu vou lá do lado da minha mãe ou vou para o lado do meu pai? Porque é uma idade que você começa a fazer as representações para fazer o complexo de Édipo. Então é muito interessante, sabe? A gente vai começando a compreender que esses padrões, eles estão ali. Basta a gente querer olhar para eles, né? Isso vai tornar ela insegura? A gente não sabe ainda. Mas está ali a criança... Mas é bem interessante o que você está dizendo, né? Que a gente... É um exercício... Por isso que eu brinco, ser pai, ser mãe é um grande exercício diário. E é uma atenção que é importante a gente ter. Né? E de repente a gente fala um negócio desse e alguém fala assim, nossa, mas isso está... Sim, mas isso é que faz... É para isso que a gente veio aqui. Aí alguém fala assim, nossa, mas eu também tenho que trabalhar assim. Você tem que trabalhar para sustentar essa estrutura para você fazer isso. É essa lógica que às vezes as pessoas não têm. Né? Eles têm dificuldade de entender qual é o meu real propósito de vida. Mas aí, olha só que interessante, essa mãe nunca abandonou essa criança. Não. Só que a criança, como ela veio com a compatibilidade do abandono, ela vai registrar o quê? O abandono. Isso. Então, qual é a função da avó agora? Olha como é que é delicado o processo. Né? Ela foi me perguntar, ela foi saber, tentar compreender como ela vai lidar com isso. Por quê?
a filha não é dela. O filho é. Uhum. Né? Mas como ela vai trabalhar... Vai ter aquele problema de querer se né? meter e dar opinião. E aí, hoje, a gente está é muito delicado tudo isso. Como é que essa avó vai chegar para nós e dizer, olha só, filha, você precisa mudar esse comportamento ou preste atenção sobre isto. Ah, mas a senhora está sendo muito entrona, a senhora está tentando... Isso, era aí que eu ia falar. E aí entra um pouco... Aí você vê outras coisas acontecendo, que é o orgulho, né? Que é a incompatibilidade que eu posso ter com você. Que é a contrariedade de apresentar algo que ela... É um padrão que ela traz, que ela não está trabalhando, porque ela acredita que aquilo ali é verdade, que é o jeito dela, é o traço dela, então ela não está trabalhando, ela está reproduzindo na filha e fazendo o quê? Ela não entrando em contato com isso, ela não vai dar margem da filha também curar. Mas aí, na fase adulta, a filha pode tomar conhecimento e mudar. Mas qual é o papel dessa avó? Vai chegar para o filho e vai dizer, filho, olha, chega, observa isso, Por quê? Eu não posso chegar na sua esposa, mas eu posso chegar até você. Mas não quero me meter. Mas aceitar, né? Isso, mas é ficar de olho. É deixar o ego, que é o padrão do inconsciente, né, lá, e dizer assim, puxa, sogra, obrigada, ou mãe, muito obrigada. Aí acho que esse é um grande ponto e eu acho que é importante a gente falar, né, Leila? As pessoas têm que parar um pouco. Eu sei e eu falo sem medo porque, você sabe, eu já tive isso. As pessoas têm muito preconceito contra a psicologia, qualquer terapia, né? Falou terapia, parece que já é coisa de você tá ficando maluco e tal. E tem outro lado que é eu levar meu filho à terapia, eu estar assumindo que eu não sei fazer. Mas eu vou até olhar para a câmera e vou falar sim, nós não sabemos como fazer. Por isso que a gente veio aqui para aprender e para fazer. Então, pois é. Sejam humildes nesse sentido e não tem problema nenhum pedir ajuda, né? Agora, não sei se você lembra da história do preguinho, né? Essa história para mim, ela sempre, você falou, ela me veio na cabeça, que a mãe sempre cuidou muito bem da filha, conforme a filha foi crescendo, ela respondia à mãe, tratava a mãe mal, não levava em consideração o que a mãe fazia, estava sempre maltratando essa mãe. Cada vez que ela maltratava, a mãe ia lá e pregava um preguinho atrás da porta. Até que ela chegou numa determinada idade, caiu essa ficha, né? E ela foi pedir desculpa para a mãe, e a mãe calorosamente falou assim, lógico que eu te desculpo. E aí mostrou a porta e foi tirando. Cada vez que eu desculpo, e desculpar eu tiro o preguinho daqui. Mas a cicatriz está ali. Só que os furos eu não tenho mais como apagar. Então, o que essa história mostra nesse sentido não espera virar um furo na madeira, porque a madeira não reconstrói, né? Então, por que não olhar isso antes? E para quem não está entendendo, por que a gente está falando isso na depressão? Porque quando chega lá, aí o processo já é outro para André, tratamento. Tem uma outra coisa que é muito importante a gente falar aqui, que os pais hoje estão entregando os filhos para trabalhar, né? Eles não fazem terapia, mas botam os filhos para fazer, tá? Só que eu, por exemplo, não atendo criança sem pai ou mãe ou avó, um responsável na minha sala comigo. Porque a criança é reflexo, é compatível com Essa história é única, essa né? história. Então, para ensinar ou para trabalhar uma criança, tem que ter o pai, porque o pai ou a mãe vai trabalhar junto com a criança. Então não adianta passar, a Leila atende meu filho aí, deixa o filho e sai, não. Sim, vai ficar na sala. Sim. Vai aprender a lidar, porque não é a criança que está com problema. A criança, ela recebeu esse padrão, ela já nasceu. Então, é preciso que essa mãe e esse pai mude esse comportamento para que a criança tenha condições de se melhorar. E um convite que eu faço, Leila, até porque o papo tá bom, mas a gente já passou bastante, né? É lindo essa possibilidade de todos porque muitas vezes não é a criança que está com problema, ela é como se fosse
ela é só ali aquele machucado, né? É a inflamação. É a fonte. Ela está te mostrando que tem um problema. Então, o convite, vou olhar de novo para a câmera. Procurem, se ajudem, porque o que ela está fazendo ali é te mostrando, te dando uma oportunidade de você melhorar. Então, se curem, porque a gente veio aqui para ficar bem, a gente não veio para... E essa oportunidade é o que nos é dado, né? Gente, olha, é o relógio. O tempo está passando. É o cronômetro que está dizendo assim, olha... Você está com a oportunidade de curar, então cure. Não é curar o outro você não vai conseguir, mas cura a si mesmo. Isso. Porque você se curando, tudo à sua volta muda. E isso é lindo, fantástico. Porque os filhos, eles... Quando eu estou falando de filhos aqui, eu vou replicar para o ambiente de trabalho. Você olha a sua hierarquia, o seu superior, que pode ser o pai e a mãe, e você vai buscar referência ali. Então, mais importante, eu falo isso às vezes para alguns amigos, mais importante do que... às vezes só falar do outro, seja referência, porque automaticamente você vai estar ajudando, né? E de novo, a ideia hoje era a gente falar aí da depressão, não vamos aqui, nós não vamos falar da parte médica, o que a gente quer pedir ajuda eu vou pegar o que você falou, né, do relógio, adorei o relógio. Isso é tão bem feito que ao longo da vida tem um momento em que você vai embora e eles vão ter que andar sozinhos, então... aproveita, eu falo às vezes, eu tenho muitos amigos que são até pessoas um pouco mais velhas, mas que tiveram filho, demoraram, aproveita, né? Mas não dorme, aproveita, porque isso vai passar, né? E vai vir outra fase, então não deixa de aproveitar esse momento, tenha humildade, eu queria muito deixar essa mensagem, tenha humildade para se tratar, se curar, isso faz parte do nosso... A gente faz isso na empresa, né? Se a gente não está bem, a gente vai procurar um curso, a gente vai buscar melhorar. Por que a gente não faz isso na nossa vida, né? Pois é. Então, hoje a gente chegou até aqui, nesse momento da gente finalizar, porém, vamos começar a compreender a complexidade de estarmos aqui. Né? Falar da fenomenologia, falar da física quântica, falar de tudo isso que está acontecendo, né? Expor a nossa percepção dentro da psicologia, do que está acontecendo na política, que eu acho importante também, porque a gente não vai aqui ver um lado A e num lado B, porém a gente vai mostrar a patologia que está influenciando hoje no nosso sistema. Então ela tá aí forte. Então a gente está aqui falando de uma depressão, a gente está falando de contrariedade, a gente está falando de insegurança, a gente está falando de tudo isso e que a gente vai fazendo um link com tudo isso que a gente está falando com a experiência que a gente está tendo aqui no nosso dia a dia. Então é importante, tá? A gente fica então devendo para o próximo capítulo aí, né, do nosso bate-papo. Eu não estou falando aqui não vou falar dos adrenalina, dos elementos, né, da citromicina, mas eu vou falar de quê? Da frequência. Isso. Não vou entrar nesse contexto, no como chega no cérebro a dopamina, isso e aquilo. Não, eu não vou. Esse não é o meu caminho. Eu vou falar de frequência, eu vou falar de vibração, desse caminho... Agora é mais o exercício, energético, né? Porque a última coisa é o físico. Então eu estou pontuando a coisa que está vindo de cima, que está rasgando todo o nosso campo e atuando no nosso físico. Então, nós temos muitos materiais aí já falando dessa parte fisiológica. A gente está falando de uma frequência, trazendo a física quântica para o nosso sistema físico. E eu acho que hoje, com esse assunto, a gente até encerra uma parte, né, que é justamente a gente chegou aonde tudo isso pode te levar como doença. E é muito difícil. Depois que você entra ali, é muito difícil. E agora vamos começar a falar um pouquinho agora do que está aí no externo, né? Leila, fantástico. De novo, peço desculpa aí ao pessoal. Hoje a gente extrapolou, mas espero que vocês gostem.
Eu brinco, quem quiser assiste em 2, 3 pedaços. Super obrigado. Obrigada, André. Muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui, porque bater papo é muito importante, né? A gente levar um pouquinho do nosso dia a dia, porque a gente faz sempre isso, né? E tomara que a gente tenha incomodado aí a galera, né? Que esse é o intuito. Gente, super obrigado. Muito obrigada. Grande abraço. Obrigada.